7 de junho de 1944, 14h30, uma vila fortificada a 5 quilômetros da praia Sword, Normandia. O Oberfeldwebel Karl Brenner comandava um casamata de concreto armado, posicionado para cobrir a estrada principal que atravessava a vila. A posição era excelente, com muros de 1 metro de espessura, fendas de tiro que proporcionavam campos de tiro sobrepostos, além de bunkers e depósitos de munição adjacentes. Suficiente para uma defesa sustentada, seu esquadrão ocupava essa posição há 18 meses, repelindo ataques de sondagem e patrulhas de reconhecimento. Os britânicos estavam em terra havia apenas 30 horas e Brenner estava confiante de que seu casamata os deteria, como havia feito em todos os ataques anteriores. A infantaria britânica avançou cautelosamente, usando ruínas como cobertura. O metralhador de Brenner abriu fogo, forçando-os a recuar. A infantaria não podia atacar bunkers frontalmente sem sofrer baixas catastróficas. Brenner já tinha visto isso antes. Os britânicos pediriam artilharia. Sua posição sobreviveria ao bombardeio, para a construção reforçada. E o combate estagnaria até que um dos lados se retirasse. Ou reforçasse, então Brenner viu algo que o fez parar. Um tanque britânico estava avançando, mas parecia errado onde o canhão principal deveria estar. Havia apenas um tubo curto e grosso, pouco maior que a própria torre. Tão largo que parecia que alguém havia soldado um cilindro de metal ao tanque como uma piada. As proporções eram absurdas. Tanques normais tinham canos longos, elegantes que se estendiam bem além do casco. Essa coisa parecia que alguém tinha cortado o canhão e o substituído por um cano industrial. O que é isso? Um dos artilheiros de Brenner perguntou. Olhando através da fenda de tiro uma lata de lixo, os outros riram. Uma lata de lixo era exatamente o que parecia a algum engenheiro britânico aparentemente. Montou uma lata de lixo na torre de um tanque e as risadas continuaram enquanto o tanque parava. Aproximadamente 80 metros de sua posição perto, o suficiente para que Brenner pudesse ver a arma peculiar claramente. A torre girou, alinhando o tubo grosso do tubo diretamente em direção ao bunker. Ouviu-se um som. Não o estalo seco de um canhão de tanque, mas um baque oco profundo, como se alguém estivesse batendo em um tambor enorme. Brenner viu algo descrever um arco no ar. Movia-se lentamente o suficiente para ser acompanhado visualmente, girando desajeitadamente, claramente visível como um grande objeto cilíndrico que se parecia exatamente com o que seu artilheiro havia chamado de lata de lixo voadora. O objeto atingiu a parede frontal do bunker, à esquerda da fenda principal de tiro. A explosão não foi como a de artilharia ou de um tanque. Foi mais profunda e pesada, a onda de choque, viajando através da própria estrutura de concreto, em vez de apenas impactar a superfície. Toda a parede frontal do bunker desabou para dentro. O concreto armado, que tinha 1 metro de espessura, foi reduzido a escombros e poeira. Em um instante, a fenda de tiro desapareceu. A posição da metralhadora se desintegrou. Brenner foi arremessado para trás pela onda de choque, seus ouvidos zumbindo, temporariamente cego, pela poeira e pelos destroços. Quando pôde enxergar novamente, a maior parte de sua posição não existia mais. A parede frontal havia sumido. O teto estava parcialmente desabado. 3 de seus homens estavam soterrados nos escombros. Aqueles que riam segundos antes estavam mortos ou agonizando. O bunker que os protegera por 18 meses fora destruído por um único tiro. De uma arma que parecia uma piada de mau gosto, Brenner rastejou para fora dos destroços, rendendo-se à infantaria britânica que se aproximava cautelosamente, com as armas em punho. Um soldado britânico gesticulou em direção ao bunker destruído e disse algo que Brenner não entendeu, mas o significado era bastante claro. Pela expressão do homem, era isso que acontecia quando se ficava lá dentro. O tanque que destruíra sua posição permanecia imóvel. A 80 metros de distância, sua arma curta já se movia em direção ao próximo bunker. Brenner achará aquilo ridículo, mas agora entendia que era a coisa mais aterradora que vira em toda a guerra. Uma arma projetada especificamente para destruir fortificações, e que funcionava exatamente como previsto. O problema das fortalezas. A decisão da Grã-Bretanha de desenvolver armas especializadas para destruir bunkers surgiu da realidade tática que se tornou evidente durante as operações do norte da África à Itália e ao noroeste da Europa.
A doutrina defensiva alemã centrava-se em posições fortificadas, que as armas convencionais não conseguiam eliminar eficientemente. As fortificações alemãs variavam de obras de campo construídas às pressas, a bunkers de concreto sofisticados com paredes com mais de 1 metro de espessura, reforçados com barras de aço e projetados para resistir a impactos diretos de projéteis de artilharia. O Muro do Atlântico representou o ápice dessa abordagem, milhares de posições fortificadas, cobrindo potenciais praias de invasão, cada uma posicionada para fornecer apoio mútuo e criar campos de tiro sobrepostos que devastariam qualquer força de ataque que tentasse avançar. Canhões de tanques britânicos, mesmo os relativamente poderosos canhões de 17 libras montados em os tanques Sherman Fireflies, foram projetados principalmente para atacar veículos blindados. Contra fortificações de concreto, eles obtiveram efeito mínimo. Um projétil perfurante de 7,7 kg penetrava a blindagem de um tanque com eficiência, mas apenas lascava o concreto quando disparado contra bunkers. Projéteis de alto explosivo eram mais eficazes, mas ainda exigiam múltiplos impactos para causar danos significativos, e os bunkers alemães foram projetados especificamente para resistir a tais bombardeios. A artilharia podia destruir fortificações, dado tempo e munição suficientes. Uma barragem contínua de artilharia de campanha eventualmente reduziria a maioria dos bunkers a escombros. Mas a artilharia exigia preparação extensa, consumia enormes quantidades de munição e nem sempre estava disponível quando as forças de assalto precisavam de apoio imediato. A infantaria que atacava posições fortificadas não podia esperar horas pela preparação da artilharia. Eles precisavam que os bunkers fossem eliminados imediatamente durante o próprio ataque. No momento em que o atraso significava baixas, os ataques aéreos eram igualmente problemáticos. Bombardear posições fortificadas obtinha resultados quando os bombardeiros conseguiam lançar as munições com precisão. Mas o apoio aéreo aproximado era pouco confiável devido às condições climáticas, dificuldade de coordenação e o risco de atingir forças amigas. A infantaria não podia contar com apoio aéreo disponível no momento crítico em que precisavam destruir bunkers específicos. Para continuar seu avanço, o problema tático era simples. As forças de assalto precisavam de uma arma que pudesse destruir posições fortificadas imediatamente, sem esperar pela preparação da artilharia, ou apoio aéreo usando uma plataforma que pudesse acompanhar a infantaria durante o assalto e eliminar bunkers sob demanda. A arma precisava ser móvel e protegida contra tiros de armas leves. E capaz de fornecer poder explosivo suficiente para colapsar estruturas de concreto armado. A solução desenvolvida pela Grã-Bretanha foi o veículo blindado Avre, equipado pelos engenheiros reais com morteiro de espiga Petard. Uma arma tão incomum que tanto as tropas britânicas quanto os defensores alemães inicialmente questionaram se era um equipamento militar sério ou algum tipo de modificação improvisada em campo. A solução do morteiro de espiga. O Petard representava uma abordagem fundamentalmente diferente para a destruição de bunkers em comparação com as armas convencionais. Em vez de tentar penetrar fortificações por meio de energia cinética ou cargas moldadas, o Petard liberava cargas explosivas maciças que destruíam estruturas por meio do efeito da explosão. A arma era tecnicamente um morteiro de espiga, um sistema de lançamento onde o projétil continha a carga propelente e era disparado de uma haste fixa, em vez de dentro do cano de uma arma. Esse projeto permitia o uso de projéteis muito maiores do que os que as armas convencionais podiam disparar, já que o diâmetro do projétil não era limitado pelas dimensões do cano. O projétil do Petard era um cilindro de 26 centímetros de diâmetro, contendo 18 kg de explosivo de alto poder, aproximadamente equivalente a um grande projétil de artilharia, ou carga de profundidade naval. A arma substituiu o canhão principal dos tanques Churchill que foram convertidos para a configuração Avre, onde uma torre de tanque normal tinha um cano de 2 ou 3 metros de comprimento. A instalação do petardo tinha pouco mais de 1 metro, um tubo curto, que se projetava logo além da face da torre. O efeito visual era exatamente o que os observadores alemães notaram. Parecia que alguém havia substituído um canhão de tanque adequado por um equipamento industrial, que não pertencia a um veículo de combate.
O mecanismo de disparo era simples e robusto. O projétil, oficialmente designado como lixeira voadora de 40 libras pelas tropas, que apreciavam a nomenclatura precisa, era carregado na haste de disparo dentro do tubo de morteiro. O disparo acendia a carga propelente na base do projétil, lançando a bomba com um baque profundo e característico que era imediatamente reconhecível para qualquer um que o tivesse ouvido antes. O projétil descrevia um arco no ar lentamente o suficiente para ser visível em voo. Detonava ao impactar o alvo. O alcance efetivo era de aproximadamente 80 a 100 metros. Além dessa distância, a precisão se deteriorava rapidamente e a trajetória em arco dificultava o acerto de alvos específicos. Essa limitação era deliberada. A arma foi projetada para ataques a curta distância, onde o alvo avançaria diretamente em direção a posições fortificadas e as atacaria a distâncias em que errar era praticamente impossível. O processo de recarga era a característica mais distintiva do sistema. Ao contrário dos canhões de tanques convencionais, que carregavam de dentro da torre, o petardo exigia recarga externa. Um membro da tripulação tinha que abrir a escotilha da torre, inclinar-se para fora do tanque enquanto exposto ao fogo inimigo, carregar manualmente o enorme projétil cilíndrico na haste de carregamento e fechar a escotilha antes que a arma pudesse disparar novamente. Todo o processo levava aproximadamente 2 minutos em condições de combate, durante os quais o tanque ficava vulnerável e o membro da tripulação que realizava a recarga ficava completamente exposto. Os engenheiros britânicos reconheceram essa vulnerabilidade, mas concluíram que era aceitável, dada a função tática da arma. Os AVS não foram projetados para combates prolongados. Eles avançavam com as forças de assalto. Destruíam alvos específicos de alto valor, como bunkers ou edifícios fortificados. Então se retiraram enquanto tanques convencionais forneciam apoio de fogo contínuo. A baixa taxa de recarga era menos importante do que a capacidade da arma de eliminar fortificações, que nada mais conseguia destruir eficientemente. A matemática da demolição. A eficácia do petardo contra fortificações vinha da entrega de força explosiva concentrada contra estruturas que eram fortes em algumas direções, mas relativamente fracas em outras. Fortificações de concreto armado foram projetadas para resistir à penetração pela frente, a direção de onde o fogo inimigo normalmente viria. Os bunkers alemães tinham blindagem frontal que podia suportar impactos diretos de projéteis de artilharia, com paredes de 1 metro de espessura e reforçadas com barras de aço embutidas na matriz de concreto. Essa construção os tornava quase imunes a canhões de tanques convencionais e difíceis de destruir, mesmo com bombardeio de artilharia contínuo. Mas as estruturas de concreto eram vulneráveis à sobrepressão da explosão, que se propagava através do próprio material, em vez de tentar penetrar de fora para dentro. Quando a ogiva de 18 quilos do petardo detonava contra a parede de um bunker, a explosão criava uma onda de choque, que se propagava através do material. O concreto causava fraturas internas, falha estrutural. As barras de reforço, que fortaleciam o concreto contra a penetração, não conseguiam impedir esse efeito de explosão. Toda a parede falharia, pois o concreto se fraturava sob forças que excediam seus limites estruturais. A vantagem tática era esmagadora. Um único projétil de petardo podia destruir bunkers, que exigiriam dezenas de disparos de canhão de tanque convencional ou bombardeio de artilharia contínuo para serem eliminados. O cálculo de eficiência favorecia o petardo. Decisivamente, um VRE, com aproximadamente 30 projéteis de petardo, podia destruir mais fortificações em um ataque do que uma bateria inteira de artilharia de campanha, disparando por horas. O efeito psicológico era igualmente significativo. As tropas alemãs que defendiam posições fortificadas entendiam que as paredes de concreto forneciam proteção contra a maioria das armas. Os bunkers deveriam ser locais seguros, onde os defensores pudessem lutar protegidos contra armas leves resistentes à artilharia. O petardo violou completamente essa suposição. Quando um petardo atingiu um bunker, a estrutura simplesmente deixou de existir. Paredes desabaram, telhados ruíram. As posições de tiro se desintegraram. Os defensores dentro delas foram soterrados em escombros ou mortos pela onda de choque que atravessou a estrutura.
Os soldados alemães aprenderam que, quando os AVRS apareciam, permanecer dentro dos bunkers significava morte certa. As fortificações que deveriam protegê-los tornaram-se armadilhas que garantiam que seriam mortos quando os projéteis petardo chegassem. Essa constatação mudou fundamentalmente as táticas defensivas. As tropas começaram a abandonar os bunkers quando os AVS se aproximavam, preferindo arriscar a vida a céu aberto em vez de esperar para serem soterrados vivos. Quando suas posições desmoronaram ao seu redor, o campo de provas da Normandia, as operações do dia D, em 6 de junho de 1944, forneceram o primeiro teste de combate em grande escala das capacidades do Havre, e os resultados validaram o conceito decisivamente. As fortificações do Muro do Atlântico que protegiam as praias da Normandia representavam exatamente o tipo de posição defensiva para a qual o Havre havia sido projetado: derrotar bunkers de concreto com campos de tiro interligados, posicionados para devastar as forças de desembarque protegidas por campos minados e obstáculos, que canalizariam os atacantes para zonas de morte predeterminadas. Os comandantes alemães estavam confiantes de que essas defesas infligiriam baixas catastróficas a qualquer força de invasão, ganhando tempo para a chegada de reforços, potencialmente repelindo a invasão para o mar. As forças de assalto britânicas incluíam unidades blindadas especializadas, a 79ª Divisão Blindada, que utilizavam vários tanques modificados para funções táticas específicas. Entre eles estavam os AVRS, equipados com morteiros Petard, cuja tarefa era eliminar posições fortificadas que, de outra forma, impediriam o avanço das praias. Os AVRS desembarcaram nas primeiras ondas, avançando com a infantaria em direção às posições fortificadas que protegiam as saídas das praias. Os AVRS desembarcaram nas primeiras ondas, avançando com a infantaria em direção às posições fortificadas que protegiam as saídas das praias. Os defensores alemães abriram fogo de bunkers que haviam sido posicionados para fornecer cobertura interligada, criando campos de tiro que os métodos de ataque convencionais não conseguiam penetrar. Sem causar baixas massivas, os AVRS identificaram alvos prioritários, bunkers bloqueando rotas críticas, posições que ameaçavam o avanço da infantaria, fortificações que a artilharia não conseguia suprimir efetivamente. A distâncias que variavam de 60 a 100 metros, os AVRS dispararam seus morteiros petardo. Os projéteis descreveram arcos em direção aos seus alvos com trajetórias visíveis, tanto para atacantes quanto para defensores, girando no ar antes de impactar as paredes dos bunkers, com explosões que as tropas alemãs descreveram posteriormente como semelhantes a terremotos. Bunkers que haviam sido projetados para resistir a bombardeios prolongados desabaram com impactos únicos. Fendas de tiro desapareceram à medida que as paredes se fraturavam e desmoronavam para dentro. Posições que teriam exigido extensa preparação de artilharia ou um ataque prolongado de infantaria foram eliminadas em segundos. O impacto tático foi imediato e profundo, com saídas de praia, que os defensores alemães esperavam resistências que duraram horas foram eliminadas em minutos pela infantaria, que teria ficado imobilizada pelo fogo dos bunkers, avançando rapidamente atrás dos árvores que eliminaram os pontos fortes. Sistematicamente, as fortificações do Muro do Atlântico, que deveriam tornar a invasão impossível, provaram ser vulneráveis a armas, que causavam efeitos de explosão que os canhões convencionais não conseguiam igualar. Um relatório pós-ação britânico observou que os AVS provaram ser inestimáveis na redução de posições fortificadas, bunkers que resistiam ao fogo de tanques convencionais e exigiam extensa preparação de artilharia foram destruídos com disparos únicos de petar. O efeito psicológico da arma sobre as tropas inimigas foi substancial. Os defensores frequentemente abandonavam suas posições quando os AVRS se aproximavam, em vez de esperar para serem atacados, recomendando um aumento na alocação de árvores para futuras operações de assalto. Os relatórios alemães foram mais diretos. Um comandante de regimento relatou que tanques de engenharia britânicos, equipados com armas de demolição de grosso calibre, destruíram nossas posições mais fortes, com disparos únicos, fortificações de concreto, que foram projetadas para resistir a bombardeios contínuos.
Desabaram instantaneamente quando atingidas por essas armas. Posições defensivas se tornaram armadilhas mortais em vez de tropas de proteção. As tropas alemãs passaram a se recusar cada vez mais a permanecer em bunkers. Quando esses tanques se aproximavam do alcance dos alemães, as forças alemãs desenvolveram um reconhecimento específico do Avari e tentaram várias contramedidas, nenhuma das quais se mostrou particularmente eficaz. Os encontros iniciais geraram relatos que os analistas de inteligência alemães consideraram difíceis de acreditar. Unidades da linha de frente descreveram tanques britânicos, montados em armas incomuns que destruíam fortificações com tiros únicos. Mas as descrições pareciam exageradas ou confusas. Como uma arma montada em um tanque poderia destruir bunker de concreto reforçado com mais eficácia do que a artilharia? As alegações pareciam implausíveis, até que evidências suficientes se acumularam para comprovar a precisão dos relatos. Uma vez que os comandantes alemães reconheceram o Avari como uma ameaça distinta, eles tentaram desenvolver contramedidas. A abordagem óbvia era destruir os AVRS, veículos de resgate antitanque, antes que pudessem atingir as fortificações. Canhões antitanque foram posicionados para cobrir as aproximações às posições defensivas, com ordens para priorizar quaisquer tanques que aparecessem. Os AVS exibiam um característico tubo de morteiro curto, mas geralmente avançavam com a infantaria e blindados de apoio, tornando difícil atacá-los seletivamente. Destruir um AVR muitas vezes exigia expor as posições antitanque ao fogo de vários tanques britânicos, resultando em perdas que as forças alemãs não podiam suportar. Algumas unidades tentaram concentrar fogo nos AVRS durante seu período vulnerável de recarga, quando os membros da tripulação ficavam expostos fora da torre. Isso obteve sucessos ocasionais. Os AVRS eram perdidos para tiro de armas leves ou artilharia durante a recarga, mas isso não reduzia significativamente a eficácia do veículo. As tripulações dos AVRS aprenderam a realizar recargas atrás de cobertura ou enquanto protegidas por fumaça, tornando-as alvos difíceis mesmo quando expostas. As tropas alemãs desenvolveram uma doutrina informal de evacuação de bunkers quando os AVRS apareciam. As ordens normalmente especificavam que os defensores deveriam manter suas posições em circunstâncias normais, mas quando tanques de engenharia britânicos se aproximavam, as tropas eram autorizadas a recuar em vez de permanecerem em fortificações, que provavelmente desabariam sobre elas. Isso representava uma admissão tácita de que as posições fortificadas não ofereciam proteção contra projéteis de petardo e que a sobrevivência das tropas depende de evitar o confronto em vez de tentar defender posições fixas. Um comandante de companhia alemão relatou ter permanecido em bunker de concreto. A aproximação de tanques de demolição britânicos é suicida. As armas que eles empregam destroem nossas posições mais fortes instantaneamente. As tropas entendem isso, e cada vez mais se recusam a permanecer em bunkers quando esses tanques estão presentes. Fortificações que deveriam proteger nossas forças se tornaram armadilhas que garantem baixas. Se ocupadas, quando atacadas, recomenda-se a retirada de posições fixas. Quando tanques de engenharia britânicos são identificados, mesmo que isso viole a doutrina defensiva, a avaliação representou uma falha fundamental da estratégia defensiva alemã. O Muro do Atlântico e as linhas defensivas subsequentes foram construídos com base na suposição de que as fortificações protegeriam os defensores, permitindo que eles infligissem baixas desproporcionais nos atacantes, e permitir que forças em menor número mantenham posições contra formações inimigas maiores. Os AVRS violaram todos os elementos desse cálculo. As fortificações não protegiam os defensores. Criavam espaços confinados onde as tropas seriam mortas. Quando as estruturas desabavam, as baixas eram desproporcionais. Mas na direção errada, os defensores morriam enquanto os atacantes sobreviviam. Forças pequenas não conseguiam manter posições contra formações maiores, quando suas fortificações podiam ser sistematicamente destruídas em segundos.